Olá, pessoal, como é que vocês estão? E vamos para a nossa última aula da semana, sétimo ano. E aí, dispostos? Vamos para a nossa aula de português, né? Nossa última aula de português. Bom, a princípio nós vamos começar pelo slide, depois vamos para o livro didático. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os verbos transitivos e intransitivos, ok? E vamos lá. Prontíssimo. Vamos lá, falar sobre verbos transitivos e intransitivos. Bom, a princípio nós vamos ver o que é verbo, né, professora? Professora, o que é verbo? Né, gente? Vamos lá. Verbo é a classe gramatical das palavras que pode ser flexionada em pessoa, número, tempo, modo e voz, certo? Os verbos podem indicar ação, estado, fenômeno da natureza, ocorrência e desejo. O que define o verbo são as flexões e não os significados dele, certo, gente? Então, ele pode ser flexionado de várias formas, né? Como está dizendo aí, pessoa, número, tempo, modo e voz, ok? E vamos lá. Por que pessoa? Primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do plural, né? Número, no caso, o singular é o plural. Tempo. Tempo verbal, né, gente? Quais são os tempos verbais? Presente, pretérito e futuro. Modos verbais, imperativo, subjuntivo, né? Imperativo, subjuntivo e carinho. Meu Deus do céu, acreditem, gente. Eu esqueci o outro. Imperativo, subjuntivo. Indicativo, acho, né? Meu Deus, e agora que eu esqueci? Gente, eu esqueci mesmo. Então, vamos deletar essa informação. Mas eu acho que é isso mesmo. Meu Deus, como é que pode, hein? Deu um branco agora danado. E vamos lá, né? E voz passiva e ativa, né, gente? Então, vamos lá. Bom, os verbos transitivos, eles são aqueles que necessitam de complemento para construir o predicado, né? Porque não tem sentido completo, certo? Esses complementos podem ser seguidos ou não de preposição, de modo que os verbos transitivos são classificados em verbos transitivos diretos, indiretos e diretos e indiretos ao mesmo tempo. Vamos ao exemplo, né? Aos dois exemplos. Rafael comprou pães. Rafael comprou o quê? Rafael comprou pães, né? A carta pertence a Leandra. A carta pertence a quem? A Leandra, não é isso? Então, vamos analisar aqui. Bom, Rafael comprou. Mas, afinal, o que Rafael comprou, né? Vamos lá. O que, né? Os verbos, no caso, o que Rafael comprou? Pães. Os verbos precisou ser completado, não, gente. O verbo precisou ser completado. Eita! Cadê? Volta, negócio. Acho que não vou conseguir alterar agora, mas o verbo precisou ser completado para fazer sentido. Assim, pães funciona como seu complemento, certo? Então, a carta pertence a quem? A carta pertence a Leandra. Mais uma vez, o verbo precisa de um complemento para concluir a informação transmitida pelo verbo pertencer. A Leandra é o complemento, no caso, né? Rafael comprou o quê? Rafael comprou pães. A carta pertence a quem? A carta pertence a Leandra, certo? E vamos nós. Verbos transitivos diretos. Os verbos transitivos diretos são aqueles que não exigem preposição obrigatória. Exemplo, Marina ama xadrez, né? Então, vamos lá. O que ou quem Marina ama, né, gente? Vamos analisar. Marina ama. Marina ama quem ou o que, né? Marina ama xadrez. O verbo amar precisa de um complemento para concluir a informação transmitida. Xadrez é esse complemento. Uma vez que ele não vem seguido de preposição, ele é chamado de transitivo
direto. Então, Marina ama quem ou o quê, né? Então, Marina ama xadrez. Se eu dissesse só Marina ama o quê? Ama quem, né? Fica sem sentido, né, gente? Então, precisa de complemento. Verbos transitivos indiretos. E lá vamos nós. E o que é que acontece nos indiretos? Eles precisam de preposição. E lá vamos nós para a análise. Os verbos transitivos indiretos são aqueles que exigem preposição. Exemplo, Tomás gosta de lasanha. Tomás gosta de quê? Olha a preposição aí, gente. Vamos à análise. Tomás gosta de quê ou de quem, né? Nesse caso aí de lasanha, então ele gosta do quê? De lasanha. É necessário completar a oração para que a mesma faça sentido. Sozinho o verbo gostar não consegue transmitir nada, nenhuma informação, nenhuma ideia. Certo? Bom, agora verbos transitivos direto e indireto, né? Vamos nós. Os verbos transitivos diretos e indiretos são aqueles que exigem dois complementos, um dos quais sem e o outro com preposição obrigatória, ok? Já que ele é direto e indireto, né? O direto, ele não vai ter a preposição e o indireto, ele vai ter a preposição. Então, vamos ao exemplo. Carlos ofereceu chocolates a Milena. Então, Carlos ofereceu o quê? Chocolate. A quem? A Milena, né? Então, vamos lá. Carlos ofereceu, só que aí ofereceu, se disser só Carlos ofereceu, sim, e, né? Então, Carlos ofereceu o quê? A quem, né? Temos aqui um verbo que necessita de dois complementos, afinal, temos duas questões até então sem respostas. Carlos ofereceu chocolates. Chocolates é um complemento sem preposição, logo é objeto direto, certo? Carlos ofereceu chocolates à Milena. A Milena é um complemento, mas tem o que dessa vez? Preposição, né, gente? Aí não é um artigo, aí é uma preposição, ok? Então, vamos lá. Então, ele é indireto, ok? Objeto indireto, complemento, né, para o verbo transitivo é indireto aqui, certo? Assim, concluímos que na oração acima, o verbo oferecer é um verbo transitivo direto e indireto, né? Ele não precisou de preposição e o outro, ele precisou de preposição. Quando a gente fez a pergunta ao verbo, vocês perceberam logo isso, né? E vamos lá. Bom, verbos intransitivos, gente. Verbos intransitivos, certo? Bom, nos intransitivos, né, eles não necessitam de complemento porque eles já têm sentido completo, galerinha. Por esse motivo, eles conseguem formar o predicado sozinhos, dar informação completa sobre o sujeito, né? Que é essa a função do predicado. O predicado, ele fala sobre o sujeito, né? E vamos lá. Exemplos. Carmen morreu. Pronto, basta. Carmen morreu. Todo mundo sabe o que foi que aconteceu, não precisa dizer mais nada, né? Jordana chegou. Também não precisa dizer mais nada. Chegou. Certo? Cíntia morreu. Acabou-se. Cíntia morreu. Já era. Já me... Pronto. Daniela chegou. Mesma coisa. Então, tudo passa. Pronto. Tudo passa. Todo mundo entende, né? E tudo na vida passa. Né, gente? Adormeci. Também está completo. Não precisa de mais nada, né? Por isso que são verbos intransitivos, né, gente? Então, os verbos intransitivos, muitas vezes acompanhados de adjunto, adverbial, né? Ou de predicativo, certo? E vamos lá olhar aqui esses dois exemplos abaixo. Carmen morreu serenamente, né, gente? Serenamente, né? Então, o que é que acontece? Serenamente, adjunto, adverbial, de modo. Então, ela morreu serenamente, né? Jordana chegou satisfeita. Então, Jordana chegou como, né? Satisfeita. Então, Jordana está satisfeita. Isso daí é o que, gente? É um predicativo, ok? E lá vamos nós. Vamos ver mais alguma coisa?
Sim, as páginas do livro que a gente vai ver agora, páginas 108 e 109, e vocês vão me acompanhar, não é, galerinha? Vamos lá. Página 108, reflexão sobre o uso da língua, né? Verbos transitivos e intransitivos. 1. Releia o trecho de Coríntios 1 e Palmeiras 0, 13/5/2018, observando os verbos destacados. Nilson César, locutor. Keno quebra para o setor direito do campo. 1-0. Placar. Keno faz a finta. Toca para Marcos Rocha. O juiz marcou falta. Falta para o time alviverde bater, né? Letra A. Quais sujeitos estão relacionados às formas verbais destacadas nesse trecho, né, gente? Vejam aí. Quais são as formas verbais, né? Quebra, faz, toca, marcou e bater. Veja quem é que está relacionado a essas formas verbais. Quais são os sujeitos, certo? Bom, B. Na oração, quem não faz a finta, toca para Marcos Rocha. Que palavra pode ser inserida como complemento do verbo tocar sem o sentido do texto, sem que o sentido do texto seja alterado, né? Façam aí a substituição sem mudar o sentido do texto. C. Em que sentido o verbo tocar foi empregado nessa situação? Lembre-se, né, gente? As palavras têm vários sentidos. Aí vocês vão ver qual foi o sentido que ele foi empregado nessa frase especificamente, ok? 2. Agora lê outro trecho do Coríntios 1, Palmeiras 0. Observando os verbos destacados. Nilson César, locutor. Maicon fez um cruzamento. Passou por todo mundo. A. Indica o sujeito dos verbos fez e passou. Coloque os sujeitos ao lado dos respectivos verbos. B. Observe as respostas dadas na questão A. Ou melhor, as respostas mesmo, dadas na questão A. As orações apresentam sentido completo na relação entre sujeito e verbo. Explique, né? Vejam aí se a relação entre sujeito e verbo está completa ou não, né? Lembre-se de justificar, certo? Terceiro, leia as informações do quadro. Vamos ao quadro amarelinho aqui, né? Os verbos que constituem o predicado verbal podem ser transitivos ou intransitivos. Se os verbos precisarem de uma palavra, expressão ou outra oração para complementar seu sentido, são considerados transitivos, né, gente? Então, se eles são transitivos, eles precisam de complementos, né? Cássio, né, sujeito, completa 350 jogos. Cássio, sujeito, completa verbo transitivo, 350 jogos, expressão que complementa o verbo, o verbo, né? E o sujeito completa algo. Então, vamos lá. Cássio completa o quê, né? 350 jogos, né? Se os verbos não precisarem de palavra, expressão ou outra ação para complementar seu sentido, são considerados intransitivos. Observe. Intransitivos quando ele por si só basta, né, gente? Todo mundo já entende. Os jogadores de Corinthians e Palmeiras vão entrando no gramado da arena, ou seja, né, os jogadores do sentido de Palmeira, eles se vão entrando aqui, não é? Vai ser substituído por entram no gramado da arena. Então, verbo intransitivo. Por quê? Porque ele não precisa de complemento. O verbo transitivo precisa de complemento, né? Às vezes até dois. No caso, o objeto direto e o indireto. Já o intransitivo, ele por si só se completa, não precisa de complemento. Certo? Agora vamos lá. Responda. Depois de ler e compreender os conceitos do verbo transitivo e intransitivo, transcreva os verbos destacados nos trechos aplicados às atividades 1 e 2 e classifique-os de acordo com o contexto em que se inserem. Gente, vocês vão pegar o que aqui? Primeira questão, né? Esse pedacinho aqui, né? Esse trecho. Segunda questão também, esse trecho, certo? E vão classificar de acordo com o contexto, ou seja, vocês vão classificar eles de acordo com o contexto que eles estão inseridos dentro dessa frase. Eles são transitivos direto, indireto ou direto e indireto ao mesmo tempo, ou são intransitivos, que não precisa de complemento. Aí vocês vão pegar cada verbo desse e vão classificá-los dessa forma, certo? No caderninho de vocês. Bom, pessoal, e nós vamos ficando por aqui, certo? Então, só desejo a vocês uma boa semana, né? Próxima semana estaremos aqui de volta, com fé em Deus, certo? Continuem se cuidando.
certo, gente? Para que depois, logo, logo, a gente possa estar todo mundo juntinho e misturado, né? Agora, a gente até pode estar, assim, junto, mas, assim, os grupos separados, né, gente? Mantendo distanciamento, usando máscara, álcool, né? É tanto que as escolas estão divididas em 2 grupos justamente por conta disso, para que se mantenha ainda o distanciamento social, certo? Cuidem-se, cuidem das pessoas que vocês amam também, certo, galerinha? Então, um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima com fé em Deus.